Produção. Áudio. Visual. Na onde? Cuiabá. Voltamos com o Lucas Rodrigues, que vai falar um pouco agora sobre a questão da preparação dos atores para a produção. Então, Lucas, eu queria que você me falasse um pouco como é que eu faço para preparar um ator para gravar, de repente, um roteiro de produção independente, que vai ter baixo custo, né? Como é que eu faço para preparar ele? Acho que geralmente isso não é costumeiro entre as produtoras. Às vezes, como talvez não sejam especializadas em teatro, em atuar, não sabe disso. Mas geralmente é bom você já dar o roteiro já preparado, né, para ele saber a intenção do personagem, como é que ele vai interagir, independente da cena, para você construir o seu personagem, né? Porque por mais que você saiba mais ou menos como que vai ser o ambiente, onde você vai filmar, você tem que saber interiorizar esse personagem, você tem que saber como que esse personagem vai sentar, como que ele vai andar, como que ele vai estar dentro do ônibus, como que ele vai fazer 1000 facetas para você conseguir realmente ser esse personagem. Isso, às vezes, dependendo do personagem, é um processo demorado e às vezes não também. Às vezes você é um personagem muito oposto à sua personalidade, até mesmo ao seu tipo físico, isso é uma demora que talvez seja ainda maior. Mas é principalmente a preparação do corpo, dos movimentos, do rosto, da fala. A gente tem que explorar muito essa questão da fala para não ficar cômodo para o ator. Geralmente o ator tende a se acomodar se não ficar sempre se policiando. Eu não recomendo muito ficar se olhando no espelho, mas a voz que a gente fala não é mesmo que a gente ouve, que os outros ouvem, né? Então é bom gravar a voz para saber se está realmente naquela proposta que foi colocada. Enfim, é uma gama de coisas que tem que ser preparada antes de você realmente fazer o trabalho. Então vamos subdividir. Se eu quisesse preparar ele para uma cena, digamos, emocional, onde alguém morre, alguma coisa assim, como é que eu faria para ele criar essa emoção nele? Eu acho que primeiro você tem que deixar ele relaxado. Você não pode ficar um clima de tensão no estúdio, porque senão deixa ele sozinho num quarto para fluir aquela emoção, para ele se concentrar, porque precisa de muita concentração. Atuar é basicamente concentração, que ao mesmo tempo que você está sendo você está sendo o personagem em você. Então você não pode ter muita influência externa, você tem que se concentrar em todo aquele contexto, naquele ambiente e naquela cena. Então, é deixar o ator tranquilo, assim, não ficar pressionando, assim. Ele sabe do tempo dele, sabe dos horários, mas ele precisa dessa interiorização para só depois você poder realmente filmar ou, enfim, atuar. E se for uma cena, digamos, gradativa, onde você começa com uma coisa triste e ao mesmo tempo você começa a brigar com alguém e você descobre algo? Você vai fazer um corte ali ou você deixa o ator fluir? Deixa o ator fluir, porque ele já pega o pique. Porque a gente tem isso no dia a dia, né? Se a gente tá mal e já fica bem, e o ator, ele tá sendo alguém, ele tá sendo uma outra pessoa que é ele mesmo. E ele precisa ter isso, ele não pode ser cortado, né? A emoção dele, porque já tá aquilo interiorizado, ele precisa deixar fluir. E quando o ator realmente, porque geralmente a pessoa fala, você finge isso. Não é fingir, você tá sendo. Então você tá sendo, você é aquela pessoa, você tá explodindo de verdade. Aquilo toma conta, toma uma proporção muito maior do que você mesmo. E essa que é realmente a emoção de atuar, e é o que nos atrai como atores, né? Então, a Carol, em outra entrevista, ela falou que foi difícil fazer, porque ela é produtora. Então ela teve que enfrentar uma coisa meio difícil, posso dizer. Que é a questão que teve uma cena, que era uma cena de sexo, e aí um dos atores era homossexual e tal, e tinha que contracenar. E ele não conseguia entrar nesse clima, posso dizer assim. Aí ela teve que fazer uma preparação com ele, né, conversar, e demorou quase 2 dias para gravar essa cena. Nesse caso, o que seria o mais, digamos assim, recomendado? Eu acho que ela fez o certo, né, porque o fato dele ser homossexual era, no caso, não sei se teve uma experiência heterossexual, mas aquilo era uma coisa até então inédita para ele, né? Então ele tem que se deparar sendo um personagem com algo que ele nunca teve um contato. Então é muito mais difícil, porque você vai representar uma coisa que talvez você já tenha visto, ou você já tenha se deparado assim mais de perto. Agora, quando é uma coisa meio que alheia à sua identidade sexual, enfim, é bem mais complicado, precisa de um processo, porque ele, como homossexual, ele sabe interagir com pessoas do mesmo sexo, né? Quando é diferente, ele não sabe se vai ficar fidedigno ao como seria num relacionamento hétero. Então é bem mais complicado. Produção. Áudio. Visual.
Na onde? Cuiabá.